Bem, meus amigos, boa tarde a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 26/8/2022, sexta-feira, 16 horas, já são 16 horas e 4 minutos, para nós estudarmos essa obra, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. E hoje nós vamos iniciar a estudar um capítulo muito tranquilo, que tem por título Invigilância, a porta para a obsessão. Né? Um título bastante interessante para nós estudarmos. Invigilância, a porta para a obsessão. Então, antes de iniciarmos o nosso estudo... Qual é o número, Rose? É o capítulo 7, Invigilância, a porta para a obsessão. Né? Então, antes de nós iniciarmos, eu vou pedir aqui para a nossa irmã Carmen fazer a nossa prece. Carmen, por favor. Então, Senhor, estamos aqui novamente juntos para mais um ensino, para mais uma reflexão, para mais um aprendizado. E pedimos ao alto a proteção para esse estudo de hoje, que nós possamos dilatar nossas consciências, possamos trabalhar nossas inteligências com as reflexões que faremos dessa obra tão importante da nossa querida Sueli Caldas Schubert. Que Jesus nos abençoe nessa tarde de estudos, nos trazendo, nos envolvendo, nos trazendo as inspirações, as intuições pertinentes para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento. Então, Senhor, pedimos a licença para iniciarmos os estudos da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Antes de nós... Aqui a Sueli, ela começa assim, com o título. Invigilância, a porta para a obsessão. E ela inicia com uma mensagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículo 33, onde ela diz assim: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Jesus. Muito interessante, né? Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Peguem aí rapidinho o livro dos médiuns. É sempre bom deixar o Evangelho, o livro dos médiuns, o livro dos Espíritos por perto. E a Gênese, né? Abram aí na questão 253. 253. 253 do livro dos médiuns. É o capítulo 23 da obsessão. E nesse item 253 está escrito assim: cumpre, todavia, se não atribuam à ação direta dos espíritos todas as contrariedades que se possam experimentar. Né? Porque qualquer dificuldade que bata a nossa porta, o que a gente grita? É o obsessor. É o obsessor. Vê lá na mesa. Então a gente grita assim, né? É o obsessor. Então, o amigo espiritual diz: cumpre, todavia, se não atribuam à ação direta dos espíritos todas as contrariedades que se possam experimentar, as quais, não raro, decorrem da incúria ou da imprevidência. Então, nada de qualquer coisinha a gente ficar colocando nas costas dos amigos espirituais. Porque eles dizem aqui, na maioria das vezes, as contrariedades que a gente enfrenta vêm da nossa própria
irresponsabilidade e imprevidência. Então, a Verinha já sabe. Nada de dizer que o problema é da espiritualidade. Ela tem essa mania. Ela tem essa mania, né, Verinha? Nada disso. Aí aqueles diziam assim, um agricultor nos escreveu certo dia que havia 12 anos, olha só, toda sorte de infelicidades lhe acontecia relativamente ao seu gado, aos animais que ele criava, lá no sítio dele, né? Ora, eram as vacas que morriam, quer dizer, às vezes eram as vacas que morriam, ou deixavam de dar leite. Ora, eram os cavalos, os carneiros ou os porcos que sucumbiam. Fez muitas novenas que em nada remediaram o mal, do mesmo modo que nada obteve com as missas que mandou celebrar, nem com os exorcismos que mandou praticar. Persuadiu-se, então, de acordo com o preconceito dos campos, de que lhe haviam enfeitiçado os animais. Por isso que o gado estava morrendo. Supondo-nos, sem dúvida, dotados de um poder esconjurador maior, ele ficou conhecendo Kardec e achou que Kardec tinha um poder de afastar tudo que era espírito do mal. Ele foi lá falar com Kardec, né? Então Kardec diz assim, supondo-nos supondo-nos, sem dúvida, dotados de um poder esconjurador maior do que o da cura da sua aldeia, quer dizer, do padre da sua aldeia, né? Da pessoa que rezava todo mundo lá na aldeia, pediu o nosso parecer. Ele pediu a opinião do Kardec. Foi a seguinte resposta. Aí o Kardec entrou em comunicação com a espiritualidade, né? Ele tinha médios, então ele chegou para os médios, né? E pediu que os médios entrassem em contato com a espiritualidade para saber que mal era esse que estava afetando os animais daquele pobre agricultor, daquele sitiante. E foi a seguinte a resposta que a espiritualidade enviou. A mortalidade ou as enfermidades do gado desse homem provém de que seus currais estão infectados e ele não os repara, não os limpa, porque custa dinheiro. Entendeu? Então os animais estavam morrendo, era porque ele era relaxado e pão duro. Ele era relaxado e pão duro. Para ele consertar, mandar fazer uma boa limpeza lá, ele ia ter que pagar alguém, comprar alguns produtos para desinfetar tudo, e ele não estava afim. E com isso os animais estavam morrendo, ele estava tomando prejuízo financeiro. Mas ele achava que era alguma coisa ruim, quando na realidade era a imprevidência dele e a irresponsabilidade dele. Além de ser um sovina, né? Então é o que disse aqui, né? No início da questão 253 do Livro dos Médios, cumpre, todavia, se não atribuam a ação direta dos espíritos todas as contrariedades que se possam experimentar, as quais, não raro, decorrem da incúria ou da imprevidência, quer dizer, do nosso descuido, da nossa irresponsabilidade. Mas a gente, o que faz? Coloca a culpa, diz que são os obsessores, né? Ou então o vizinho, né? Alguma coisa assim. Então, vamos continuar aqui a leitura do livro da Sueli Caldas Schubert. A existência dos fatores predisponentes são as causas kármicas, facilitam a aproximação dos obsessores, que, entretanto, necessitam descobrir o momento propício para a efetivação da sintonia completa que almejam. Quer dizer, nós temos em nós fatores predisponentes. Que fatores são esses? Tudo aquilo que nós cometemos de errado no passado. Todas as aflições que nós causamos em alguém.
nesta ou na vida passada. Se não foi nesta, é na vida passada, com certeza. Essas são as causas que podem facilitar a aproximação dos adversários, fazendo uma cobrança. E esses irmãozinhos ficam, né, ali só observando, aguardando o momento propício para eles sintonizarem conosco. Ora, mas pelo que ela está dizendo aqui, isso pode não acontecer. Porque olha o que ele diz aqui. Entretanto, necessitam descobrir o momento propício para a efetivação da sintonia completa que almejam. Quem é que vai oferecer esse momento propício? Somos nós. Somos nós. Ora, somos nós. Se nós não oferecermos esse momento propício, eles vão ficar lá esperando. Ou então vão desistir. Não, aqui o negócio não dá mais certo. Deixa eu procurar outro. Então somos nós. Aí a Sueli diz, este momento tem o nome de invigilância. É o nome que nós oferecemos, né? Ou melhor, é o momento propício que nós oferecemos para eles nos atacarem, para eles efetivarem a sintonia completa que almejam, que precisam. Repare, ela fala, sintonia completa. Não é só uma coisa de leve. Porque para fazer um processo obsessivo pesado, tem que ter uma sintonia completa. Não é como uma obsessão simples. Que você, de repente, né, alguém diz uma coisa, você diz, não, realmente, eu estou tendo um probleminha e eu vou começar a me corrigir. Então, para fazer a sintonia completa, eles ficam ali de guarda. Aí ela diz assim, e esse momento que nós oferecemos chama-se, é o nome de invigilância. É a porta que se abre para o mundo íntimo, facilitando a incursão, quer dizer, a entrada, a penetração de pensamentos estranhos, cuja finalidade é sempre o conúbio. Conúbio quer dizer a união, né, degradante entre mentes desequilibradas, o inevitável encontro entre credor e devedor, os quais não conseguiram resolver suas divergências pelos caminhos do perdão e do amor. Aí a gente lembra daquela senhora, lembra? Olga, né? Aquela que trabalhava na mesa mediúnica e não conseguia perdoar. Né? Ela não conseguia perdoar. Então, ela diz que esse momento de vigilância é essa porta que nós vamos abrir para permitir a entrada desse pensamento estranho, invasor, que tem a finalidade fazer essa união entre essas mentes desequilibradas. Porque se eu permito a entrada dele, é porque eu estou desequilibrado. E aí virá esse encontro inevitável, né, entre os dois litigantes, aqueles que não conseguiram se perdoar, se reconhecer responsável, buscar reparação. Então, não há como fugir. É o instante em que o cobrador finalmente bate a porta das almas de quem lhe deve. É esse o momento, né? Que os dois se encontram. Credor e devedor. Oi. Aí é a hora que a gente abre o aplicativo do GPS, né? Sim. Aí Deus nos acha. Aí, minha filha, vai encontrar, né? Aí ele diz, é o instante que o cobrador finalmente bate as portas da alma de quem lhe deve.
E sempre o faz, nessas circunstâncias, pela agressão que poderá vir vestida de sutilezas, obedecendo a um plano habilmente traçado, ou de maneira frontal, para atordoar e desequilibrar de vez a vítima de hoje. Ou ele vem sutilmente, caminhando lentamente, trazendo uma situação que você não perceba, de tão sutil que ela é, para que você se envolva com ele, se dá, porque às vezes ele vem através, ele traz uma situação, uma artimanha que te envolve, você não percebe, ou ele vem e dá uma pancada violenta, né? Vem com uma pancada violenta para você não saber nem o que te atingiu. É dessas duas formas. Ou ele vem vestido de sutilezas, ou ele vem de maneira frontal para atordoar e desequilibrar de vez a vítima de hoje. Sabe, aqueles impactos que a gente tem de repente na vida, que você diz assim, o que foi que me atingiu? Que te derruba. Ou então ele vem trazendo alguma coisa que você acha legal, aí você abraça, e daqui a pouco você vê, está envolto pela serpente. Momentos de invigilância, diz a Sueli, existem muitos. Todos os temos em incontáveis ocasiões. Às vezes é uma palavra que você diz, é um comentário que você faz, entendeu? É um olhar que você dá para alguém, aquele olhar, sabe? Que você olha, mas junto com o teu olhar tem uma série de pensamentos. São esses momentos que você nem imagina que seja uma porta que você está abrindo. Citaremos alguns dos estados emocionais que representam invigilância em nossa vida. Revolta, ódio, ideias negativas de qualquer espécie, percebeu? Depressão, tristeza, desânimo, pessimismo, medo, ciúme, avareza, egoísmo, ociosidade, que é a famosa preguiça, irritação, impaciência, maledicência, calúnia, desregramentos sexuais, vícios de todo tipo, fumo, álcool, tóxico, etc. Reparou que a lista é grande? A lista é grande dos estados emocionais que representam invigilância em nossa vida. São muitos, muitos. Adverte-nos a irmã Sheila. Essa mensagem de Sheila, eu vou ler aqui para vocês, porque aqui ele só botou um parágrafo. Ela botou só um parágrafo. Mas eu trouxe essa mensagem, está no livro Ideal Espírita, de Francisco Cândido Xavier. São por diversos espíritos. E essa mensagem da Sheila está no capítulo 27 do livro Ideal Espírita. E a irmã Sheila diz assim, sinais de alarme. Há 10 sinais vermelhos no caminho da experiência, indicando queda provável na obsessão. Quando entramos na faixa da impaciência, quando acreditamos que a nossa dor é a maior, quando passamos a ver ingratidão nos amigos, quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros, quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa, quando reclamamos o apreço e reconhecimento, quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo, quando passamos o dia a exigir esforço sem prestar o mais leve serviço, quando pretendemos fugir de nós mesmos através da gota do álcool ou da pitada de entorpecente, que são os vícios, toda vez que um desses sinais venha a surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de parar
no socorro da prece ou na luz do discernimento. Foi esse último parágrafo que a nossa irmã Sueli colocou aqui no livro, né? Toda vez que um desses sinais venha surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. Sentiu isso? Duas coisas que você tem que fazer. Uma é fazer a prece. A outra é refletir. O que está vendo que eu estou abrindo a sessão do momento da miserabilidade? Entendeu? Porque é assim. Porque senão, gente, uma coisa, até a questão da depressão, que começa quando você menos espera. E às vezes começa de uma forma muito sutil. Lembra, lá naquele parágrafo, volta aí 2 parágrafos, quando ele diz assim, ó, é o instante em que o cobrador finalmente bate as portas da alma, de quem lhe deve. E sempre o faz nessas circunstâncias, pela agressão que poderá vir vestida de sutilezas, obedecendo a um plano habilmente traçado, ou de maneira frontal para atordoar e desequilibrar de vez a vítima de hoje. Às vezes, uma forma sutil é através da depressão, começando a colocar na sua cabeça aqueles pensamentos. Ah, você é tão coitadinha. Ah, eu não consigo. Quer ver uma coisa? Eu não consigo fazer as coisas direito. Eu tenho uma amiga, né? Eu trabalhei muitos anos com ela na escola. E ela dizia assim, sempre, né? A gente chamava, fulana, vamos lá para o planejamento? Vamos fazer o planejamento tal hora, tá bom? Tal hora. Aí, porque tinha aquele hora de planejamento, lembra antigamente, né? A aula terminava assim 10 horas e a gente ia de 10 a meio-dia fazer planejamento. Aí, quando chegava, cadê ela? A gente ia na sala dela, fulana, ai, gente, eu não consegui me organizar a tempo. Eu não consegui. Olha, aí a gente larga isso. Aí ela larga. Aí terminava a reunião, ela tinha que ir para lá. Toda vez. Trabalhei com ela quase 20 anos. A criatura era assim. Tudo que a gente chamava ela para fazer. Ai, eu estou enrolada. Era o famoso, eu estou enrolada. Aí, às vezes, ela vinha conversar comigo. Ah, Rosa, eu estou enrolada. Eu dizia para ela assim, já sei, vai conjugar o verbo enrolar. Né? Vai começar a conjugar o verbo enrolar. Em que tempo? Passado, presente e futuro. Vai flexionar, eu enrolei, tu enrolaste. Eu dizia, para com isso. Você tem que se organizar. Se organiza. Bota lá, ó. Hora tal eu vou fazer isso, hora tal eu vou fazer aquilo, hora tal eu vou fazer aquilo, hora tal. Se organiza. O que aconteceu? Anos mais tarde, ela teve uma depressão horrível. Horrível. Porque a vida dela toda era assim. Tudo dela era desorganizado. Ela não conseguia, entendeu? Mas sempre ela tinha aquela conversa. Ai, eu não consigo. Aí a gente dizia, vai comer. Aí as meninas já sabiam o que eu falava. Já sei, vai começar a falar do verbo enrolar. Conjugar o verbo enrolar. Porque ela era assim. Mas era problema dela. Ela dizia, pode deixar, eu vou me organizar. Daqui a pouco... Então, na realidade, faltava a ela o quê? Vontade. Vontade. Era isso que faltava. Porque se ela quisesse, ela era uma pessoa, uma professora espetacular, uma alfabetizadora espetacular, maravilhosa. Fazia um trabalho extraordinário. Todo mundo, as mães, quando começava o ano, queriam ela para ser alfabetizadora da turma. Mas ela tinha esse problema. Aí teve processo depressivo, porque ela sentia o quê? A última sentada
lá na fileira, não sei das quantas, entendeu? Ela se sentia assim. Caiu numa depressão, claro. Claro. Aí ficou 1 ou 2 anos em tratamento, aí voltou, deu uma melhorada. Aí deu uma melhorada. Mas é isso aí. E esses adversários começam aí a colocar. Você diz, eu sou incapaz, eu não consigo fazer. Aí eles tipo, realmente, minha amiga, você é assim, você é incapaz. Né? Eu já contei para vocês uma história que aconteceu comigo. E olha que eu não sou uma pessoa disso, não. Mas nessa época, eu estava atravessando um momento difícil e eu digo assim, eu estava naquele meu momento de miserabilidade. Aí eu estava na minha varanda e botei o cotovelo assim na mureta da varanda e fiquei. Meu Deus do céu, a coisa está tão difícil, né? E realmente a situação naquela época estava difícil. Aí eu falei, eu fiquei assim uns 5 minutos. E olha que eu já era trabalhadora do Senhor. E aí eu ouvi aquela voz macia, suave. Porque se ele entrasse de sola comigo, ele sabia que não ia colar. Então ele falou daquele jeito que eu falei ontem para vocês. E eu ouvi a voz dele, mas era muito suave, não era aquela voz firme, como os amigos espirituais falam comigo. Ele disse, minha amiga, depois que você entrou para essa religião, né? Olha como a tua vida ficou. Tudo bagunçado. Deixa isso para lá. Sai disso. Eu já era dirigente, eu já era coordenadora do departamento de mediunidade. Eu já era evangelizadora de criança não, eu digo assim, coordenadora de curso, eu já fazia palestra, tudo isso. Aí ele falou assim, minha amiga, depois que você entrou para essa religião, olha como sua vida está, deixa isso para trás, isso está criando muita confusão na sua vida. Aí quando ele falou isso, eu parei assim, eu falei bem alto, sabe, e eu não estava assim, pode parar com isso daí, pode parar, não vem não, pode parar que eu sei o que você está querendo. Aí saía, meu filho estava na sala, o que foi, mãe? Aí eu falei assim, é um engraçadinho querendo fazer festa. Aí eu peguei, fui pro banheiro, fiz uma oração e fui tomar um banho. E disse assim, vou me arrumar que eu vou pro seu, aí tá na hora. Mas se eu fico lá, quem diria que eu iria ficar isenta? Que eu estaria blindada? Se eu deixo ele mais meia hora falando comigo. Entendeu? Quem diria? Por isso que ela falou aqui. O que você tem que fazer numa hora dessa? Parar no socorro da prece, foi o que eu dei o espalha-brasa ali, e depois eu fiz uma prece, e entrar na luz do discernimento. Tá na cara, aquela voz suave falando comigo. Normalmente meus amigos espirituais não falam com essa suavidade comigo. Não falam. Eles falam comigo como eu falo, entendeu? O meu jeito de ser assim, é assim que eles falam comigo, do meu jeito de ser. Então, quando chega alguém falando desse jeito assim, todo, sabe, floreado, eu senti logo, eu disse, opa, tem alguma coisa errada assim, entendeu? Então é isso. Agora, se você deixa, quem vai dizer que você está blindado? Não está blindado, ninguém está blindado. Dá meia hora para eles para ver o que acontece. E aí aqui a Sueli diz assim, um momento de vigilância pode ocasionar sérios problemas. Se este for o instante em que o obsessor tentar conseguir a sintonia de que necessita para levar avante os seus planos de vingança. Entendeu? É aquele momentinho que você der. Se for esse instante que ele precisa, ele vai conseguir. Ele vai entrar e pode até meter o pé na porta. Porque a gente não sabe o que a gente está devendo. Nós não sabemos o que a gente está devendo. Há muitos anos atrás, eu era garota ainda, um desses irmãos falou isso para mim. Não para não, tá? Segue sempre em frente. Porque se você parar, você vai ver o que vai acontecer. Eu nem era espírita, nem nada. Mas eu nunca esqueci essa frase dele. Nunca esqueci. Eu tinha 18 anos quando ele falou isso para mim. Eu nem era espírita.
nem seguia nenhuma religião, mas ele falou isso para mim. Eu considero um amigo espiritual, porque esse aviso que ele me deu foi muito sério. Foi muito sério. E eu guardei isso comigo. Então, e eu sei um pouquinho da minha história, que alguns companheiros amigos já me contaram. Então, me contaram o suficiente para eu levar essa frase que ele me disse muito, muito a sério. Então, se eu parar, é o que alguns deles talvez estejam precisando. Porque eu tenho certeza que tem muita gente assim, ó, com o garfo e a faca assim, ó, só esperando para me jantar. Entendeu? Só esperando. E aí eu vou fazendo o que eu posso. Mas eu também sei que tem muita gente boa do meu lado. Porque todo mundo tem. Se a gente tem, eu acredito que todos nós tenhamos mais amigos que adversários. Muito mais amigos que adversários. Que a cada momento que você... Exatamente, que a cada momento... Porque é a misericórdia do Senhor. Não é? A misericórdia do Senhor é esse. E quanto mais você vai se esforçando, mais amigos você vai angariando. É isso aí. Mais amigos a gente vai angariando. E esses amigos realmente estão lá na torcida por nós. E muitos são nossos fiadores dessa encarnação. Todo mundo sabe que é fiador, né? Quando você vai alugar uma casa, eles pedem um fiador. Muitos desses amigos que estão no plano espiritual são nossos fiadores dessa encarnação. Confiaram em nós e estão ali nos amparando. Então, que a gente saiba valorizar essas amizades, que a gente saiba respeitar a confiança deles em nós. Isso é muito importante. E eles dizem aqui, né? Convém ressaltar que 1 minuto ou um instante de medo, revolta, impaciência, etc., não significa necessariamente que a pessoa esteja obsidiada. Não quer dizer assim, meu Deus do céu, isso não dá certo. Não quer dizer que você está obsidiado porque você falou isso, tá? Mas sim que uma ocasião destas poderá ser utilizada pelo obsessor como ensejo que ele aguarda para insuflar na vítima as suas ideias conturbadas. Principalmente se esses momentos forem muitos. Entendeu? Fala, William. Então, foi mais ou menos o que aconteceu contigo, né? Quanto mais você se demorar nessa situação, mais fácil ele vai ter condição de te influenciar cada vez mais até te conectar, né? Criar uma sintonia, né? Exatamente. Então, não é porque você uma vez ou outra se irrita por uma coisinha assim, mas se essas irritações forem muito fortes e muito constantes, você pode estar dando material para ele. Porque de vez em quando querer chutar o tabuleiro é normal, gente, todo mundo. A gente está num planeta de provas e expiações, não é? Então, de vez em quando, você se irrita mesmo, né? Com alguma coisa aqui, outra ali. Mas se essa irritação costuma, cada dia, ser mais intensa e numa quantidade maior, várias vezes ao dia, você mesmo tem que começar a analisar. O que está havendo que eu estou tão irritável? Você tem. Porque às vezes ele também te cutucando para você dar essas explosões. É igual, quem já viu aquele vídeo sozinho, quando a pessoa está em casa, ele nem está pensando em beber, mas ele é um alcoólatra. E aí o amigo, né, o parceiro dele vem e mexe na garganta dele para dar aquela sensação. E aí o que ele pensa? Eu acho que vou tomar uma geladinha. Então ele provoca, de alguma forma, para que ele, né, o envolve de certa, para que ele sinta, vou tomar uma gelada. E a mesma coisa com a gente. Fica ali cutucando a onça com vara curta. E aí você... Então, quando acontecer isso, de você perceber que você está
eu estou me irritando com tanta facilidade, opa, pensa nessa possibilidade. Se não for, não tem problema, um prece não faz mal a ninguém. Pensa nisso, opa, tem algo errado, eu estou me irritando demais. Então, pode ser que tenha algum problema. Pode ser outra coisa também, mas pode ser isso. Faz uma prece pedindo ajuda da espiritualidade. Se não for um amigo espiritual, a prece também não vai fazer mal. Vai ajudar o outro problema que seja. Faz a prece. Então a gente tem que ter como diz esse pessoal, esse feeling, né? De se conhecer e perceber. Isso já está me irritando. Eu me lembro uma vez, eu vou contar aqui porque é tão ridículo, acho que é só a Verinha que contei isso. Logo assim que eu me separei. E aí todo mundo se separa e ninguém fica bem, né? Aí durante um mês, 30 dias, eu fiquei fazendo aquele quadro de oh meu Deus, o que será da minha vida? Oh meu Deus, um mês mais ou menos. Aí meu filho estava em casa comigo, né? Aí ele olhava para mim assim, meu filho não é de falar, ele é só de olhar. Aí ele disse assim, mãe, eu vou descer um pouquinho. Eu digo, tá, vai. Aí eu estava lá na cama, deitado, daqui a pouco eu parei e disse assim, meu Deus do céu, isso não dá certo comigo não. Isso é muito chato. Esse negócio de ficar, ai meu Deus, vai ser da minha vida. Isso é muito chato, eu não estou me aguentando. Deus me livre. Eu não acerto. Esse troço não vai dar certo para mim. Sabe uma coisa? Para com esse troço. Levantei, fui pro banheiro, tomei um banho, me arrumei, passei um batom. Aí disse assim, vou sair. Daqui a pouco, né? Meu filho chegou, olhou para mim assim... Eu já toda diferente. Rindo, brincando. Mãe, o que tá vendo? Nada. Vou sair, vou no cinema. Acabou. Acabou. Eu não... Sabe que a impressão que eu tinha? Que eu estava fazendo, a impressão que eu tinha era essa. Cumprindo um ritual. Sabe? O ritual que todo mundo que passa por essa experiência tem que passar. De ficar ali consternado, como se eu, 24 horas depois, estivesse feliz e alguém dissesse assim, meu Deus, como é que ela pode estar feliz depois de ter acontecido isso? A impressão que eu tinha é isso, eu digo, gente, eu não me aguento, eu não nasci para esse tipo de coisa. Parou por aqui, papá, acabou. Foram 30 dias que eu enfrentei esse tipo de coisa. Sabe, eu disse, isso não dá para mim. Não é comigo, não dá. É o tipo de coisa que não dá certo comigo. Acabou. Então, às vezes, né, a gente cria esse tipo de coisa. A gente cria. Às vezes dá para a gente passar melhor por alguma coisa. Mas é como se a gente entrasse sabe, todo mundo fez, eu tenho que fazer também. Às vezes a gente cria essas coisas malucas da nossa cabeça, né? Então, eles aqui, convém ressaltar que um minuto ou um instante de medo, revolta, não significa necessariamente que a pessoa esteja obsidiada, mas sim que uma ocasião destas poderá ser utilizada pelo obsessor como ensejo que ele aguarda para insuflar na vítima as suas ideias conturbadas. Desde que esses estados de vigilância passem a ser constantes, olha aí, aquilo que nós falamos, passem a ser constantes, repetindo-se, tornando-se uma atitude habitual, aí, obviamente, estará configurada a predisposição para o processo obsessivo. Por isso, você precisa se conhecer, se analisar. Foi o que ela falou aqui, né? Que você tem que agir com prudência, parar no socorro da prece ou da luz do discernimento. Você tem que se conhecer. Eu não sou assim. Então, esse negócio que está aqui buzinando na minha cabeça, eu não sou assim. Então, por que isso está buzinando na minha cabeça? Você se conhece. Você se conhece. Você sabe que para algumas coisas você só dá 2 minutos. Para outras... Ou se mude, né? Não é? Porque se você... mude, né? Se você sabe que para algumas coisas você dá só 2 minutos e você está dando 15, opa, tem algo errado. Então, caiu a ficha, prece e vai refletir,
e muda o padrão vibratório. Porque, como diz Maria de Nazaré, tudo passa, isso passa também. Tá? E aqui eu trouxe para a gente ver um texto muito bom do livro Grilhões Partidos, para a gente fazer uma leitura, onde ele vai falar sobre o obsessor. Deixa ele abrir aqui. Todos estão vendo, né? Então, olha lá. Semana passada eu trouxe do O Obsidiado. Foi o item, se eu não me engano, o item 1. E esse é o obsessor e o item 2. E diz assim: o espírito perseguidor, genericamente denominado obsessor, em verdade, é alguém colhido pela própria aflição. É alguém que está em aflição, com certeza. Ex-transeunte do veículo somático. Quer dizer, está desencarnado e esteve aqui caminhando na Terra, né? Experimentou injunções, dificuldades que o tornaram revel, fazendo que guardasse nos recessos da alma as aflições acumuladas, de que não se conseguiu liberar, sequer após o decesso celular. Então ele traz essas dores com ele, que ele vivenciou aqui na Terra, né? Mas que ele não conseguiu se libertar. E aí ele se encontra no plano espiritual, cheio dessas dores, dessa revolta. Sem dúvida, vítima de si mesmo, da própria incúria e invigilância. Transferiu a responsabilidade do seu insucesso a outra pessoa. A gente não faz isso? A gente faz. Às vezes a gente está com algum problema, ou fez alguma coisa errada, mas dificilmente a gente quer admitir que a culpa é nossa. E aí a gente distribui. A culpa é do marido, a culpa é do esposo, a culpa é do irmão, a culpa é do pai, a culpa é do filho, a culpa é do chefe, a culpa é do amigo, a culpa é do mundo que não te compreende. Mas o que a gente não quer mesmo é assumir a nossa própria responsabilidade naquele processo. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? Então ele transfere a responsabilidade do seu insucesso para outra pessoa que, por circunstância qualquer, interferiu, de certo, negativamente na mecânica dos seus malogros, por ser mais fácil encontrar razões de desdita em mãos de algozes imaginados. Às vezes aquela pessoa até fez alguma coisa contra a gente, mas não o suficiente para provocar esse desacerto todo. Mas aí é o famoso, né, é aquele tipo, né? A pessoa te olha assim meio atravessado. Aí você, tá vendo? Ele tá me olhando atravessado assim. Então é por isso, isso. Às vezes ele só olhou atravessado. Às vezes ele fez sim alguma coisa, mas não tão grande que provocasse todas essas desgraças todas. Entendeu? E aí você aproveita para aquele momento que o sujeito te olhou atravessado e coloca nas costas dele toda a responsabilidade da sua infelicidade. Quando muitas vezes são o quê? São nossos malogros. Então, é mais fácil encontrar razões de desdita, de fracasso, em mãos de algozes, que às vezes são algozes imaginários. Em vez de reconhecer, apesar da canga, né, já falamos sobre isso, né, da responsabilidade que deve repousar sobre os ombros pessoais. Em vez de eu olhar e ver que eu sou a culpada por toda aquela dor, eu fico procurando quem será que hoje eu vou eleger para carregar a culpa do meu desacerto. Como? Oi? Vou até dar um exemplo, mas um exemplo assim que é bem corriqueiro, assim, de trabalho, né? Que acontece. Eu tenho lá os meus colaboradores, aí tem uma menina lá, uma colaboradora.
Aí a menina, eu peço o negócio para fazer, aí não faz na hora, aí adia. Aí eu preciso, porque assim, eu só pressão, eu preciso pressionar também. Eu preciso de uma resposta, porque estão me pedindo uma resposta. Aí não faz. E aí isso, e aquilo. Aí, cada vez que ela não faz, eu vou e chamo a atenção. Chamo a segunda, chamo a terceira, chamo a quarta. Aí um belo dia, ela chegou para mim e falou assim: "Ah, o senhor está com halo comigo. O senhor está o quê? Está criando halo comigo." Ah, Eu falei assim: "Halo? Você está entendendo que tudo que eu pedi para você não é nada mais que coisas do serviço e você não está cumprindo? Nada mais, eu não pedi nada demais." E aí a colega dela veio falar comigo: "O senhor também está com halo com ela." Opa, peraí. Não, as pessoas, você está entendendo que as pessoas têm que fazer as próprias obrigações e aí acham que você está cobrando além do normal. E aí depois diz que está criando halo. E aí Eu nunca ouvi essa expressão. eu também não. criar um Está halo, criando. halo. Será que ela não quis dizer elo? Elo? Não, é halo. Isso é É halo um mesmo? jargão que a gente usa no meio militar, de você criar uma distância, entendeu? Um halo. E aí Chama a pessoa efeito acha de que halo. Efeito de halo que chama. Eu conheço isso, essa efeito de halo. É uma chama-se erros É uma coisa de nova. avaliação. É como uma lacuna. Exatamente, como se tivesse um erro de avaliação. Eu não estou pedindo nada Erro de demais, está avaliação. pedindo coisas normal, entendeu? Fazem parte da rotina do trabalho. Exatamente. Que não está cumprindo. Não, e aí a amiga dela vai que é tomadora e fala Que você está tendo aula. Então, você vai ter a mesma comparação de que a pessoa não assume a responsabilidade. Exatamente. E aí que é criando, aí quer jogar para cima de mim a culpa das coisas que não dão certo para ela. Exatamente. É o que ele está. O Manuel Filomeno de Miranda está dizendo aqui no livro Grilhões Partidos, né? A pessoa acha mais fácil encontrar razão de desdita em mãos dos outros, em vez de reconhecer, apesar da canga da responsabilidade que deve repousar sobre os ombros pessoais, como consequência das atitudes infelizes a que cada um se faz solidário. Então a pessoa é solidária com a irresponsabilidade e aí coloca a culpa no outro. O outro até pode ter feito alguma coisinha, mas não o suficiente para toda essa situação. E ele diz aí, perdendo a indumentária fisiológica, quer dizer, desencarnando, quer dizer, perdendo a indumentária fisiológica, mas não o uso da razão, embora normalmente deambulando, quer dizer, vagueando na névoa da inconsciência, com os centros do discernimento superior anestesiado pelos vapores das dissipações e loucuras a que se entregou, essa criatura imanta-se por processo de sintonia psíquica ao aparente verdugo, conservando no íntimo as matrizes da culpa que constituem verdadeiros plugs para a sincronização perfeita entre a mente de quem se crê dilapidado e a consciência dilapidadora. Então, a pessoa tem uma dificuldade, né? Ela tem uma dificuldade e ela não é capaz de acreditar que ela é 95% responsável por aquela dificuldade. Porque tem aqueles 5% dos que nós chamamos obsessores. Que Kardec já falou, não existe arrastamento que você não possa resistir. Então, vamos botar 5% a conta do outro. Porque o que a gente mais aprende é o quê? Toda vez que a gente quebra a cara, grande parte da culpa é nossa. Não é? Sempre diz assim. O culpado responsável pelas suas dificuldades é você mesmo. Pode ter colaboração de outro, mas a grande responsabilidade é minha. Mas a pessoa não quer aceitar isso. Então ela diz assim, eu tenho que distribuir. Eu tenho que distribuir. Aí, quando desencarna, ele diz assim, o sujeito desencarna, perde o corpo
físico, mas não perde o uso da razão. E aí, agindo dessa forma, ele vai ficar na erraticidade, né? Preso a esse tipo de coisa, nesse nível de inconsciência, com os centros do discernimento superior anestesiado pelos vapores das dissipações e loucuras a que se entregou pelo uso do seu livre-arbítrio, e aí ele vai se mantendo por processo de sintonia psíquica ao aparente verdugo, que está lá, aguardando, conservando no íntimo as matrizes da culpa dos erros que eu cometi. Estão lá. E essa culpa que eu sinto vai ser o plug para fazer a sincronização perfeita entre a mente daquele que se crê vítima e o outro, que é a consciência dilapidadora, que quer me pegar, né? Porque se eu não me considerasse vítima, eu ia correr atrás do prejuízo, gerando então os pródromos, o início, né, do que mais tarde se transformará em psicopatia obsessiva, a crescer na direção infamante de conjugação irreversível. Que aí tá ligado, né, o processo, aí entra a subjugação e outras coisas mais. Ocorrências há de agressão violenta, pertinaz, dominadora, pela mesma mecânica psíquica, em que o enfermo tomba inerme, quer dizer, indefeso, sob a dominação mental e física do subjugador. Então, há casos que chegam a esse ponto, pacientemente atendidos nos abençoados trabalhos de desobsessão, olha a reunião, nos quais se lhe desperta a lucidez perturbada, concitando-os, né, convidando-os ao avanço no rumo da felicidade, que supõe perdida. Então, a espiritualidade amiga, né, ou a equipe espiritual da casa, a equipe encarnada da casa, através do dialogador na reunião mediúnica, vai convidar a pessoa, aquele espírito, né, a renovar seu pensamento, a se reeducar, fazer tudo aquilo, né? Faculta-se-lhes entender os desígnios sublimes da criação. Por isso que essa criatura se pensa miserável, uma vítima, porque ele não conhece os sublimes, né, desígnios da criação. Que os obstáculos existem, mas que a gente tem que aprender a vencê-los, né? E que ninguém está aqui a passeio. Convidando-os, né, a entregarem os que se lhes fizeram razão de sofrimento à consciência universal. O que ele está querendo dizer aqui? De quem ninguém se evade tratando de reabilitar-se, ele mesmo ante as oportunidades ditosas que fluem e defluem através do tempo. É o tal do perdão. Então, para a criatura não consegue entender os desígnios sublimes da criação. Então, esses amigos espirituais os convidam a entregarem os que se lhe fizeram razão de sofrimento à consciência universal. É aquele irmão que eu contei para vocês, que eu cheguei para ele e disse assim, larga a mão dele, vai à luta, vai cuidar de você, há quanto tempo você não sorri? Ele diz, mas se eu deixo ele, quem é que vai fazer justiça? Então ele não perdoa e não abandona aquele que ele quer felicitar, acreditando que se ele não ficar ali, ele não vai pagar pelo crime dele. Eu falei para ele assim, mas quem te disse que ele não vai prestar conta dos erros dele? Com você perto ou você distante, é a mesma coisa. Só que com você perto, você fica preso a ele. Se você o deixar embora, ele vai ser responsabilizado. Aí ele falou, vai? Ele não sabia, é o que ele está dizendo aqui. Faculta-se-lhes, quer dizer, eles não conseguem entender os desígnios sublimes da criação. E aí esses amigos espirituais os convidam a entregarem os que se lhes fizeram razão de sofrimento à consciência universal. Deixa que a consciência universal vai cuidar deles, como cuida de você. De que ninguém, mostrando para eles que ninguém foge à reparação, entendeu? Ninguém vai ficar esquecido, esqueceram que eu tinha que pagar as contas. Ninguém foge
tá? E tratando de reabilitar-se eles mesmos ante as oportunidades ditosas que fluem e refluem através do tempo, esse grandioso companheiro de todos. Então, não esquenta a cabeça com o outro. Não tem esse negócio que queremos justiça, queremos, porque você está gritando, queremos justiça para o outro, mas tem alguém lá atrás gritando para você, queremos justiça, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu quero que o outro pague. Aí alguém diz lá assim para mim, eu quero que ela pague. Alguém tem que quebrar esse negócio aí. Esse círculo vicioso, né? Aí ele diz aqui, em outros casos, quando a fixação da ideia venenosa produziu dilacerações nos tecidos muito sutis do perispírito, porque essa ideia, essa monoideia, tá? Que se torna uma ideia venenosa, permanece muito tempo na sua mente, ela vai com o tempo comprometendo o teu perispírito, energeticamente falando, comprometendo o reequilíbrio que se faria necessário para a libertação voluntária do processo obsessivo. Hoje, na parábola de Jesus, nós vamos falar porque Jesus, além de ser nosso Salvador, é nosso libertador. Porque muitas pessoas falam assim, Jesus é meu Salvador, é meu Salvador, é meu Salvador. Mas muito mais do que ele Salvador, ele é nosso libertador. Então ele diz aqui, quando a fixação da ideia venenosa produziu dilacerações nos tecidos muito sutis do perispírito, comprometendo o reequilíbrio que se faria necessário para a libertação voluntária do processo obsessivo, o que ele está querendo dizer? Dependendo da flagelação que eu permiti que se produzisse no meu perispírito, eu perco a condição de me libertar voluntariamente do processo obsessivo. Dependendo do estrago que eu deixei realizar, eu não vou mais ter forças de, sozinha, conseguir me libertar. Aí eu vou precisar de muita ajuda e muito tempo para resolver o problema. Porque o estrago foi muito grande. Estrago que eu permiti que se fizesse. 95% da minha responsabilidade. E 5% da colaboração do amigo, que é um amigo obsessor, que disse assim, como ela é feia, acabou. E aquilo desandou para mim. Não é? Então, até o passarinho está concordando aí, está cantando sabiá. Então, é isso aí. Tá? Quando a fixação da ideia venenosa produziu dilacerações nos tecidos muito sutis do perispírito, comprometendo o reequilíbrio que se faria necessário para a libertação voluntária do processo obsessivo, o que ocorre com frequência, olha aí, com frequência, os instrutores espirituais, durante o transe psicofônico, operam nos centros correspondentes da entidade, do comunicante, daquele que está doente, produzindo estados de demorada hibernação pela sonoterapia ou utilizando-se de outros processos não menos eficientes para ensejarem a recomposição dos centros perispirituais lesados, após o que despertam para as cogitações enobrecedoras. Mas isso, gente, não é uma coisa que vai acontecer com um tratamento, com uma noite de tratamento, não. Isso pode levar muito e muito e muito tempo. Lembra quando nós estudamos o Livro dos Espíritos? Na questão lá, onde, acho que foi a 223, quando ele diz assim, quanto tempo o espírito pode permanecer na erraticidade? E a espiritualidade diz, milhares e milhares de séculos. Aí nós fizemos uma continha. Um século tem 100 anos. 1 milhar tem 1000 unidades. Mas ele falou milhares e milhares, tá? Mais de
1000 unidades. Mas vamos ser misericordiosos. Multiplica 100 por 1000, dá 100 mil. Esse é o tempo que o espírito pode ficar na recessão. Da 224A. Ah, questão 224A de O Livro dos Espíritos. Lê aí, Denise, lê mais alto para a gente ouvir bem. Qual pode ser a duração desses intervalos? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Exatamente. Então, entre uma encarnação e outra, o sujeito desencarnou, vai encarnar novamente, reencarnar novamente. Esse período, ele diz, ninguém pode dizer com exatidão. Mas como Kardec insistiu na pergunta, porque antes ele disseram assim, o tempo pode ser mais ou menos longo, mas Kardec não gostou do mais ou menos longo. E perguntou de novo na 224b. Ele disse assim, ó, pode ser, a duração entre uma encarnação e outra pode ser algumas horas ou milhares de séculos. 1 milhar tem 1000 unidades, vezes um século, 100 mil anos. Então, os extremos, o padrão são algumas décadas, alguns séculos. Mas os extremos podem ser isso. Algumas horas, o sujeito desencarnou, daqui a 48 horas está reencarnando de novo. Ou milhares e milhares de séculos, que podem ser 100 mil anos, 200 mil anos, terrestres, tá? Então, é muito tempo. Da mesma maneira, esse tratamento aí pode levar, eu não digo milhares e milhares de séculos, mas quem sabe 5 mil anos, não é? Vai depender da lesão. E aí ele diz aqui, na maioria dos labores de elucidação, trabalho de elucidação, quer dizer, a elucidação é um trabalho, tá? É um trabalho. Na maioria dos labores de elucidação, podem se aplicar as técnicas de regressão da memória no paciente espiritual, fazendo-se que reveja os fatos a que se vincula, mostrando-lhe a legítima responsabilidade dele mesmo nos acontecimentos de que se diz molesto, de que se diz vítima, após o que percebe o erro, que moureja, que vem repetindo, complicando a atualidade espiritual, que deve ser aproveitada para reparo e ascensão, jamais para repetições de sandices, pretexto de desídia, que é indolência, tá? Ensejos de desgraça. Então, a atualidade espiritual é para trabalho, não é para se deixar levar por isso. Obsessores, sim, os há transitoriamente, porque ninguém pode ser obsessor eternamente, tá? Então, obsessores, sim, os há transitoriamente, que se entregam à fascinação da maldade, de que se fazem cultores, enceguecidos e alucinados pelos tormentosos desesperos a que se permitiram. Aí é para a pessoa se rasgar de raiva, né? Porque eu queria tanto ser vítima, mas o tempo todo ele está dizendo o quê? A responsabilidade é tua, a responsabilidade é tua, a responsabilidade é tua, né? Detendo-se nos eitos, quer dizer, naquelas regiões de demorada loucura, faixa vibratória, em que a consciência assolada pelos propósitos infelizes desvia o rumo das cogitações para reter-se apenas na angulação defeituosa do sicário, do sanguinário, do ser cruel, verdugo impiedoso de si mesmo, pois todo mal, olha só, olha essa frase, pois todo mal sempre termina por infelicitar aquele que lhe presta culto de subserviência. Mas não era o meu vizinho que ia tomar pancada? Não. Todo mal que eu praticar, e isso é um mal, lesar o meu próprio perispírito, me manter nessa situação de verdadeira mendicância espiritual, é um mal terrível. E todo mal sempre termina
por infelicitar aquele que lhe presta culto de subserviência. Eu vou ser sempre... O culto de subserviência quer dizer aquele que está dizendo sempre amém, dizendo sempre amém a isso, né? Tais entidades que oportunamente são colhidas pelas sutis injunções da lei divina, governam redutos de sombra e viciação, com sede nas regiões tenebrosas da erraticidade inferior. Então, essas entidades que de vez em quando chegam às reuniões de obsessão, nesses estados lastimáveis, e que aí vão necessitar de um trabalho, né, muito grande. Tem um livro esse livro acho que é da Ivone do Amaral Pereira, pelo Espírito Bezerra do Menezes, chama-se Dramas da Obsessão. Eu acho que é Dramas da Obsessão. Qualquer coisa, a Carmen aí me salva. Acho que é Dramas da Obsessão. Acho que é do Dr. Bezerra de Menezes, esse livro. O Espírito, né? Se eu não estiver enganado, qualquer coisa vê aí. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Bezerra de Menezes. Ele conta uma história desses amigos aí, desses companheiros sofredores, né? Então, eles estão governando essas faixas vibratórias, né? Onde há muita dor e ranger de dentes. Então, são redutos de sombra. Sombra quer dizer ignorância e viciação, porque o sujeito é viciado em fazer o mal, principalmente a ele mesmo. Com sede nessas regiões tenebrosas da erraticidade inferior, onde se espraiam em direção, quer dizer, se espalham, né, em direção de muitos antros de sofrimento e perturbação na Terra. Porque eles não vão ficar lá quietinhos. Eles querem distribuir a infelicidade deles, né, atingindo também, vezes muitas, as mentes ociosas, os espíritos calcetas, os renitentes, revoltados, cômodos e inúteis, por cujo comércio dão início a processos muito graves de obsessão, de longo curso, que se estende em conúbio, em união estreita, cada vez mais coercitivo, inclusive após a morte física dos tecidos orgânicos, quando o comensal terreno desencarna. Então, eles espalham a virulência deles, atingindo a muitos desencarnados, invigilantes. Lembra que a Sueli falou? Né? Muitos encarnados invigilantes. Foi o que a Sueli falou. E aí eles atingem esses. Eles se espalham, fazem associações entre esses encarnados. E vão estreitando cada vez mais a subjugação sobre os que estão aqui ainda na Terra. Aguardando, é claro, que eles um dia, ao desencarnarem, ao passar para a erraticidade, tornem-se suas, entre aspas, vítimas. Porque aí eles vão continuar o processo de subjugação do plano espiritual. Reunidos em magotes, grupos, né? Momentaneamente ferozes, porque tudo isso é transitório, se disputam primazia, como só ia acontecer entre os homens de instintos primitivos da Terra, nos combates de extermínio, em que os próprios comparsas se encarregam de autodestruir-se. Por quê? A gente vê aqui na Terra esses grupos, né? De pessoas à margem da lei. Alguém acredita que eles têm amigos? Claro que não. Usando um termo meio grosseiro. Ali é cobra querendo engolir cobra. Pisca para ver se alguém não pula no teu pescoço. Se rapidamente um não te trai para tomar o teu lugar. No plano espiritual é a mesma coisa. Cada um procura destruir o outro, estimulado por ambições que culminam na vanglória da ilusão, que se acaba estando sempre atormentados pelas lucubrações de domínio impossível, achando que eles vão dominar eternamente. Falamos isso ontem, né? Segunda-feira, no Livro dos Espíritos. O sujeito acha que vai ficar lá no plano espiritual 50 mil anos, sem reencarnar. Ele passa a acreditar que ele domina o processo. Mal ele sabe disso, né?
E eles acham que esse poder que eles vão ter de domínio, de destruição, vai ser eterno. Vai ser eterno, né? Face a carência de forças para se dominarem a si mesmo. Um dia isso acaba. Vai acabar. E eles vão perceber que eles não conseguem manter o poder, que é tudo ilusório. Exibindo esses seres, esses desencarnados, multiface de horror, com que aparvalham aqueles com as quais se omisiam, se associam moral e espiritualmente. Eles acabam tendo certas deformações perispirituais que fazem com que eles implantem o terror àqueles que se associam a eles, moral e espiritualmente. Acreditam-se, por vezes, tal a aberração a que se entregam. É aquela coisa, né? Eu sou um vampiro. Eu sou um monstro. E ele se acredita mesmo. E aí entrou a tal da auto-hipnose. E ele vai ter essa aparência mesmo, daquilo que ele acredita ser, tá? Pequenos deuses em competição de força para assumirem o lugar de Deus, trazendo no substrato da consciência as velhas lendas religiosas do inferno eterno. Então, as aparências deles, essas aí, tá? Das personificações demoníacas e diabólicas. Creem-se tais deidades, essas personalidades, Satanás, essas coisas nada toda, irremediavelmente caídas, estertorando em teimosa crueldade por assumir-lhes os lugares. Então, eles se acreditam esses. Tomam essas formas e depois eles nem conseguem voltar à forma normal. Porque a deformidade é tanta, como nós estudamos anteriormente, que ele perde o controle daquilo. E se alguém disser para ele, como eu já tive a oportunidade de uma vez falar, toma a forma de homem. Que homem? Eu sou isso. Ele esqueceu. Ele não consegue voltar sem ajuda a ter a forma hominal. E para que ele consiga ter, vai levar muito tempo. Porque ele perdeu o caminho. Ele se acredita naquilo. E a nossa mente é o que está no comando. Se eu acredito nisso, isso é para mim. E para que eu desconstrua isso, muitos séculos, às vezes, milhares de anos. Expressivo número deles. Mas a gente sabe que isso não vai durar para sempre. Não, claro que não. Claro que não. Isso é temporário. Agora, esse temporário, tá? Pode ser milhares de anos. Mas é temporário. Um dia acaba. Expressivo número deles, esses irmãos marginalizados por si mesmos do caminho redentor, que são, todavia, inconscientes instrumentos da justiça divina, que ignoram e pensam desrespeitar. Então, muitas vezes, eles são utilizados para que a justiça divina se faça. Por que eu estou sofrendo isso? Então, eles são utilizados para fazer o processo educativo do outro, né? Que ignoram e pensam desrespeitar, obsidiam outros desencarnados que se convertem em obsessores a seu turno dos viajantes terrenos. Então, esses grandiosos obsidiam outros desencarnados que vão obsidiar o encarnado. Ele não vem diretamente, ele manda o secretário. Entendeu? Em processo muito complexo de convivência e exploração fisiopsíquica. Já estamos terminando aqui. Todos, porém, todos eles, nossos irmãos da retaguarda espiritual, onde possivelmente já estivemos também, são necessitados de compaixão e misericórdia, de intercessão pela prece e oferenda dos pensamentos salutares de todos os que se encontram nas lídimas, nas autênticas colmeias espiritistas de socorro desobsessivo. Toda vez que fizermos nossas preces, vamos sempre lembrar, Senhor, tem misericórdia dos
nossos irmãos mais sofredores. Ampara-os. Sabemos que o Senhor não desampara ninguém, mas Jesus nos ensinou aqui, pede, pede. Eu sei, o pessoal diz assim, mas que besteira você pedindo a Deus para abençoar, proteger aquele irmão. Deus nunca desampara ninguém, mas Jesus falou para pedir. Eu sei que o Senhor desampara, mas Jesus disse para pedir, então eu vou pedir. Eu vou pedir, entendeu? Mesmo sabendo que Deus está atendendo, mas eu vou pedir. E nós temos o hábito também de colocar em escala a aflição, achando que a aflição de um é maior que a aflição do outro, achando que o sofrimento, aquele que você acha que aquilo é sofrimento, é que é mais sofrimento do que o do outro. Então, né? A gente diz assim, por todos os sofredores, que aí o Senhor sabe quem são os sofredores. Isso a gente sempre tem que fazer. Porque ele diz aqui, ó, eles são necessitados de compaixão e misericórdia, de intercessão pela prece e oferenda que nós estamos oferecendo. Sim. Dos pensamentos salutares, de todos os que se encontram nas lídimas, nas autênticas, colmeias. Colmeia é aquele grupo, né? Colmeias espiritistas de socorro desobsessivo, ofertando-lhe o pábulo, o amparo da renovação e a rota luminiscente para a nova marcha. Lembra da candeia? Jesus vai à frente com a candeia, mostrando o caminho. A gente vai fazendo isso também. Mostrando-lhes, né, a necessidade da renovação e a rota luminiscente para a nova marcha, como claro sol de discernimento íntimo para a libertação. Olha o Jesus libertador da parábola. Para a libertação dos gravames sobre os quais expungem, eliminam os erros em que incidiram. É quando ele diz, a gente diz, né? Nós dizemos que Jesus ele nos libertou do pecado. Não é que ele tenha pego assim, apagado, né? Pecado, exatamente. Não. Então, gente, olha que texto maravilhoso do Manuel Filomeno Miranda. E tudo começou aonde? Começou aqui na Invigilância que a Sueli Cadocho nos apresentou. E para a gente encerrar, vamos ler só o último parágrafo desse texto. Eu sei que já está avançando a hora, só para a gente fechar. No último parágrafo, diz assim Sueli Caldas Schubert. Nós estamos do capítulo 7, que é Invigilância, a porta para a obsessão. Porque tudo começou aí, na portinha que eu abri. Recordemos-nos de que qualquer ideia fixa negativa que venha nos perturbar emocionalmente é sempre sinal de alarme, ante o qual devemos fazer valer em nossa vida o sábio ensinamento do Mestre. Estai de sobreaviso, está lá em Marcos capítulo 13, versículo 33. Vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Quando será o tempo o quê? Que aquele companheiro mais sofrido vai bater no meu ombro. Então, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Mantenha-se sempre em vigilância, para nunca abrir a porta para a obsessão. Então, é um estudo, né? Esse livro da Sueli, esse livro Grilhões Partidos, do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito do Manuel Filomeno Miranda, é maravilhoso. Divaldo é Ivone? Não, Grilhões Partidos, Divaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno Miranda. Aquele Dramas de Obsessão, que é da Ivone Pereira, pelo espírito de Dr. Bezerra de Menezes. Então, a gente... Oi, fale, amiga. Eu me lembrei do livro de André Luiz, né? Que fala de Gregório, que agora eu não me lembro. Libertação, não é libertação? Pois é, né? Como você falou de obsessores terríveis, assim, né? Pertinaz, mas a gente vê que a mãe dele, né? O amava. Sempre tem alguém que nos ama. Sempre tem alguém que nos ama. Exato. E no momento lá que ela pedia, que ela fez tudo para poder tirar ele daquela situação, um dia ela chegou para ele e falou: Gregório, chega! Agora para! E ele desmaiou. É a mãe, né?
A força da mãe. A força E chegou o momento dele ser recolhido e parou. Ali ele parou. Porque ele Então, também já chega um estava momento, né? cansado daquilo. Ele também estava cansado. sim, Porque o mal cansa. O mal cansa. cansa. Graças a Deus que o mal cansa. Não é? O mal Então, que a gente não tenha receio e não tenha medo. E que a Exato. gente continue, como você falou, orando por eles. Porque como nós, tem muitos espíritos também trabalhando Sim, para que eles sim. possam se É render. claro, são esses espíritos, esses grandes trabalhadores da seara de Jesus. Bem, meus amigos, vamos dar uma paradinha agora. Quando for 17h40, nós retornaremos para estudar sobre a parábola do bom samaritano. E nós vamos ver porque Jesus, né, é o nosso libertador. Essa parábola, gente, vai ser umas 3 aulas, tá? Porque essa parábola, ela é maravilhosa. A parábola do bom samaritano, meu Deus do céu. Joana de Ângelos consegue até transformá-la numa reunião de obsessão. Tem uma obra onde Joana de Ângelos trabalha a parábola do bom samaritano com uma reunião de desobsessão, e cada personagem do parábola ela bota dentro da mesa de desobsessão. Doutrinador, dirigente, tudo isso, para você ver o espetáculo que é essa parábola, tá bom? Então, vamos dar aí 15 minutinhos, quando for 17h40 a gente volta para estudar essa parábola, e agradecemos muito, muito, muito a Deus, a Jesus, a equipe espiritual dirigida por Francisco de Assis, que tanto trabalhou nesse planeta Terra, auxiliando esses espíritos mais sofredores, e ele continua aqui trabalhando incansavelmente para amparar esses nossos irmãos que se encontram nessa situação tão triste, Senhor. Mas o imenso amor de Francisco, aliado ao coração divino do nosso Mestre Jesus e dessa grande legião de trabalhadores da seara do Mestre, irão um dia resgatar todos esses corações para o Pai. Obrigado, Senhor. E ser conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, meus amigos. Vamos dar uma paradinha aqui. 15 minutinhos para respirar, porque a plateia está cheia. A plateia está cheia, gente. Tem muita gente aqui estudando conosco, nos auxiliando, nos fortalecendo e nos inspirando. Graças a Deus.